médicos. É isso que vai mudar o futuro da medicina. Estamos no ar, mais um DeusaCast para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mercado da cannabis no Brasil e no mundo. E hoje a gente vai em conexão direta para o mercado da Oceania, com dois convidados muito especiais aqui no DeusaCast, Marcelo Greco e Fernando Warner. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Tenho certeza que vai ser mais um bate-papo sensacional, pessoal. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite aí. Maravilha. Bom, apresentando aqui os meus convidados, então. Marcelo Greco, todo mundo já conhece aqui, já é de casa aqui no DeusaCast. Olha só, Marcelo Greco, consultor de cannabis, de negócios e cofundador da The Green Hub, presidente de um comitê na South Chamber, Câmara do Comércio, América do Sul, Luxemburgo, e Fernando Warner, empresário que atua no mercado da Oceania, na Nova Zelândia, mais precisamente, fundador da Native Bioscience e diretor de novos negócios da Stealth Garden. Isso mesmo, Fernandão? É isso aí mesmo. E faixa preta de jiu-jitsu, grau 4? Vou pegar meu 4º grau final do mês agora. Maravilha! 14 anos. 14 anos de Gil, De não é faixa para qualquer preta, um. de faixa preta. 14 anos de faixa preta. Caramba. Massa. E surfista também ou não? Não. Já pegou muita onda ou não? Na onda me pegou mais. Já pegou mais. Boa, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, tá? Então, Marcelo Greco, consultor de negócios voltado aí para cannabis, que é cofundador da The Green Hub. Bom, a gente vive um momento muito especial aqui no Brasil. A gente acabou de sair do Cannabis Connection, vocês dois estiveram presentes com a gente no evento. Eu queria, só para a gente começar aquecendo aqui os nossos motores, as percepções de vocês em relação ao Cannabis Connection. Estou falando que o Marcelão estava, mas o Marcelão não estava, não. Ele estaria, né? Estaria. Não, quase fui, ele mas quase tive foi. Mas ele é tão parceiro nosso que até fez falta, eu comentei com ele lá. Mas eu acompanhei pela internet. Porque estava tudo certo, né? Do Marcelão ir. E então na minha cabeça ele estava, mas logo eu lembrei aqui que dessa vez ele não estava. Mas ele está sempre presente nos nossos eventos. Mas então fica com o Fernando aí suas percepções aí sobre o Cannabis Connection. Acho que é o terceiro que você participa, né? O segundo que você participa. Tive no primeiro e nesse agora. Vem direto da Nova Zelândia para cá, hein, para participar do Connection. É um prazer, viu? Uma honra ter você com a gente nos eventos e aqui no podcast mais uma vez. Não, igualmente. Minha percepção, eu achei muito bacana, assim, pessoas do governo, né, de agências do governo presentes lá, a Anvisa presente com representante, o MAPA presente com representante, a Embrapa. Então, isso mostra realmente como a cannabis está sendo vista, né, pelas agências governamentais e o quanto isso é uma pauta que está cada vez mais em discussão, né, nessas agências. Maravilha. Marcelão, você não esteve lá, mas o tema foi o tema do Cannabis Connection. Me fugiu agora. Biel, coloca aqui para mim. Eu falei tanto esse tema. O novo... Coloca aí pra gente rapidinho. Cannabis Connection, por gentileza, pra gente mostrar. O novo mercado da cannabis, não, eu falei aqui, o novo cenário, né, o novo mercado. Falei tanto isso que agora me fugiu da memória. Bom, o tema do Cannabis Connection foi o novo cenário da cannabis e do cânhamo no Brasil, avanços, desafios e oportunidades. Marcelão, comenta pra gente esse tema que a grande expectativa era a regulamentação do cultivo, mas que ficou agora para março de 2026. Ficou. Acho que esse novo cenário... Na verdade, né, esse novo cenário está acontecendo já. Acho que não importa empurrar um pouco para frente. Acho que é até importante para a gente... Muita gente falando para sair uma regulamentação de fato que preencha todas as lacunas e necessidades do setor, Exato. né? Eu acho que não tem que ter pressa mesmo, né? Eu acho que tem algumas pessoas com pressa, mas acho que não tem muita necessidade. Mas a gente se preparar para essa tríade, né? Que é alimento, saúde e fibra, né? Então, quando a gente começa a englobar tudo isso, a gente está se preparando para isso. Claro que agora o que vai sair é o medicinal, né? Então, mas logo vem atrás, né? Então, porque não tem como, né? Você desmembrar, né? uma parte dessa tríade. Então, um tema super, super importante. Quando a gente fala de avanço, desafio,
E muitas oportunidades por vir, né? Sim. Mesmo? E nessa tríade que você falou, lembra para mim só qual que é a tríade? Alimentos, fibras e saúde e medicinal. saúde né? medicinal, né? E um dos temas da COP30 é segurança alimentar. E aí, né, o Totalmente. cânhamo, ele pode ser, sim, uma proteína a ser utilizada nessa ideia de sustentabilidade, de ajudar o Brasil e o mundo, né, nessas questões climáticas. Inclusive, a gente fez uma live essa semana falando justamente sobre isso, né, sobre a questão da COP30 e tal. Tinha um pessoal lá na verdade, o pessoal não, o Thiago do ICT Cannabis Brasil, tá lá na COP30, a gente fez uma participação com ele muito legal, inclusive tá no Instagram da Seixaça, se você Eu quiser. dei uma olhadinha Você lá chegou a dar hoje né, lá, Tava no ao vivo, Tava né? no ao vivo, exatamente. Então tá no Instagram da Seixá e no portal seixá.com.br você encontra muitas e muitas informações e todos os nossos canais você pode participar desse debate. A gente vai começar o nosso bate-papo agora, então já quero pedir para você já curtir, já comentar e já compartilhar esse episódio, porque vai ajudar a gente a levar esse podcast, essa mensagem para mais e mais pessoas. Bom, para a gente entrar no nosso tema aqui agora, para a gente entender esse mercado, Fernandão, comenta aí para a gente que mercado é esse que se forma ou já está se formando há muito tempo na Oceania em relação a cannabis. Dá um overview para a gente do que você está fazendo lá e o que tem de novidade, como que está funcionando o mercado da cannabis lá na Oceania. Legal. Na Oceania é um mercado estritamente medicinal, né? Se a gente contar somente a cannabis, a planta, sem contar o cânhamo, né? Então a gente tem um mercado paralelo lá, tanto a cannabis medicinal quanto o mercado do cânhamo, e são dois mercados que eles são separados, assim, no sentido dos órgãos reguladores e quem está regulando esse mercado. Perfeito. O cânhamo, ele já está há muitos anos lá, né? Então eles nunca tiveram uma restrição, eles sempre tiveram um entendimento prático do que é o cânhamo, né? Então não tem nenhum risco de toxicidade ou de desvio de uso. Então o cânhamo, desde, se eu não me engano, salvo engano, desde 2007 que está regulado, isso na Nova Zelândia. E Austrália e Nova Zelândia então regularam o cânhamo industrial em épocas próximas, assim. Perfeito. O medicinal, ele chegou na Austrália em 2017, foi regulado em 2017, o TGA, que é o órgão regulador lá, passou a regular em 2017, e na Nova Zelândia em 2020. 1º de abril de 2020 foi quando a regulação da cannabis medicinal entrou em vigor lá. E aí tem várias particularidades, assim, né? Eu posso falar com mais profundidade do mercado da Nova Zelândia, que é o mercado onde eu atuo, né? E conheço também o mercado da Austrália, mas vendo um pouco lá do outro lado do oceano, né? Assim, falando mais precisamente assim, em relação à Nova Zelândia, como que você pode explicar para a gente a questão desses mercados, o medicinal, o industrial, tem novos produtos surgindo por lá, o mercado é mais focado no medicinal, como que você pode explicar para a gente que tem até um certo desconhecimento de como funciona esse mercado, até porque, né, Marcelão, a cannabis ela está se espalhando pelo mundo todo e em cada país o mercado ele se forma de um jeito muito peculiar, né? Sim, sim. Existe, tipo, dois conselhos lá, né? Eu tenho o conselho, seria o Medicinal Cannabis Council, New Zealand Medicinal Cannabis Council, que é um conselho das empresas que estão focados só no medicinal. E da mesma forma tem um conselho lá das empresas que trabalham no cânhamo industrial. Então, tipo assim, é bem separado, é bem nítido essa separação, né? Porque o cânhamo industrial, ele atua mais com as sementes, com as fibras. Então lá a gente tem vários produtos, tanto de alimentos quanto de cosméticos, feito da semente de cânhamo. Então tu vê lá a proteína, tu vê as sementes mesmo, né, como alimento, vários óleos para colocar em salada, para as pessoas às vezes consomem puro mesmo, assim. Vários produtos cosméticos, tudo na semente do cânhamo. Mas é focado na semente, né? Isso. Porque acho que quando CBD não pode ter infusionado ainda também, né? Ainda não. E aí a parte medicinal, ela é o que eu acho interessante do mercado da Nova Zelândia, que é bem amplo, assim, ela não tem nenhuma restrição, né? Foi criada uma agência que ela está sob a tutela do Ministério da Saúde de lá,
E aí tem a New Zealand Medicinal Cannabis Agency. Essa agência, ela cuida de toda a regulação das licenças, tanto para o cultivo quanto para a manufatura, distribuição. E essa agência, ela que cuida também do Minimum Quality Standard, que seria a qualidade mínima dos produtos. Então, eles têm uma série de critérios lá, que são bem rigorosos, só existe o grau farmacêutico, e isso que gerou uma barreira de entrada grande, mas as empresas que permaneceram, elas permaneceram, obviamente, com a custo de muito investimento, mas a qualidade dos produtos realmente bem forte, assim, né? Então, a gente vê flores, a gente vê óleos, e não existe nenhuma restrição no teor de THC dos produtos. E outra coisa que foi bem interessante, assim, que a gente, inclusive, eu fiz a pergunta lá no Connection, a Nova Zelândia, ela deu uma anistia para genéticas que já faziam parte do mercado, vamos dizer, do mercado ilegal. Então, a agência, ela deu a possibilidade de se trazer genéticas que já estavam estabilizadas no país e, a partir daí, ela ser legalizada. Então, cada declaração tu pode declarar até 20 plantas e 50 sementes. Em uma declaração de uma determinada genética. E aí isso deu a possibilidade da indústria já começar, from day one, com já genéticas locais, né? Porque existe todo um processo para trazer legalmente sementes importadas. Então, esse foi acho que foi uma grande sacada da agência de dar essa anistia e permitir que genéticas que já estavam lá, estabilizadas, entrassem no mercado legal. Então, tu vê que hoje tem produtos que hoje são produtos finais, que já estão nas farmácias sendo prescritos, que começaram dessa forma, entendeu? Que legal, que interessante. E como que é a parte do cultivo lá? Explica para nós. Então, tem cultivo, lá tem cultivo outdoor, tem cultivo em greenhouse e tem cultivo indoor, né? E é tudo regulamentado? Tudo regulamentado, tudo regulamentado. Tem ideia de quanto tempo já é regulamentado? Desde 2020. Desde 2020. Desde 2020. Perfeito. Em 2018 ali começou as consultas públicas, começou as discussões, vários atores entraram, médicos, a própria indústria e outros atores da sociedade civil entraram e começaram essa discussão. Aí passou no Congresso lá da Nova Zelândia e aí em 2020 entrou em vigor as leis de cannabis medicinal. O interessante é que naquele mesmo ano que entrou em vigor a cannabis medicinal, ocorreu um referendo no final do ano, né? Isso foi em abril, e em novembro aconteceu um referendo que perguntaram à população se eles queriam regular o uso adulto. E aí por 1,5% votaram que não. Então o conservadorismo prevaleceu e não foi aprovado o uso adulto. Uma margem muito pequena. E aí isso antecedendo foi várias campanhas, assim. E aí era interessante, assim, pelo menos era a minha leitura, né? Que quem estava fazendo uma campanha a favor se baseava em dados, se baseava em ciência, se baseava em outras experiências positivas de outras jurisdições. E quem estava fazendo a campanha para o não era mais um fear-mongering ali, tentando botar medo nas pessoas, que isso vai aumentar o consumo, que as crianças vão começar a consumir muito cedo. Mas infelizmente deu certo a campanha do não e não foi aprovado, né? Então foi uma chance que a gente perdeu. Mas, por outro lado, eu vejo que foi uma oportunidade do mercado medicinal se fortalecer, trazer evidências, né? Mostrar. Então a gente vê que é um mercado que vem crescendo. A Nova Zelândia é um país pequeno, né? É uma população pequena. Quantos habitantes? 5 milhões, 5 milhões e pouco. Metade de São Paulo, né? Pois é. Então, e a metade mora em Auckland e a metade espalhada pelo resto do país. Então, a gente vê que é um mercado que vem crescendo, várias clínicas especializadas se abrindo, né? Porque qualquer GP lá, GP como é que é GP em inglês, em português? Clínico geral. Qualquer clínico geral pode prescrever. Então, qualquer médico de qualquer especialidade pode prescrever para qualquer paciente, para qualquer patologia. Então, não existe restrições, assim.
E só médico que prescreve lá? Só médico prescreve. Só médico prescreve. E aí, o que acontece é que a maioria dos médicos continua não prescrevendo. Continua com estigma, continua com barreira. Então, a indústria vem crescendo através das clínicas especializadas, né? Com médicos que já só fazem isso, né? Médicos experts na cannabis medicinal. E você percebe que é o paciente que provoca o médico para ter a prescrição? Como lá existe o uso de flor para vaporização como método de entrega. Medicinal, de tratamento de terapia. Exato. A gente vê que vários pacientes que já faziam o uso medicinal ou, sei lá, recreativo, eles legitimizam o seu uso através do mercado medicinal, né? Então, mas tu vê que é algo que acontece em vários outros mercados também, né? Que o medicinal ele se torna uma forma de um cara que já é paciente, que faz uso de flor, porém ele tem que ir no mercado ilegal para ter esse consumo, e a partir do momento que um país ele legitimiza o uso medicinal de flores, um grande número de pacientes que não são pacientes que a gente chama lá de naive, né? Pacientes que nunca consumiram. Eles já tinham um consumo prévio, mas a partir daí eles conseguem ter um acompanhamento médico, conseguem ter uma receita, conseguem realmente legitimizar o seu uso, né? Isso mesmo para flor, né? Para flor, E como que você classificaria o mercado em uso de óleo, flor, game, as diferentes formas de administração? Quais são os produtos mais procurados lá no mercado da Nova Zelândia? Hoje é flor, com certeza, disparado. O primeiro lugar é flor. Flor, disparado. E aí, não tem games lá no mercado da Nova Zelândia. E óleos, né? Óleos de CBD, óleos de THC, balanceado, né? Tipo, metade de um, metade do outro, tipo... Um para um, né? Um para um, né? Exato. Às vezes tem 25 também. Legal. 2,5, né? Interessante. E então, como a gente está tratando aqui sobre a regulamentação do cultivo de cannabis aqui no Brasil, né? Como que você enxerga essa possibilidade do Brasil vir a ser um fornecedor? Hoje, os principais fornecedores da Nova Zelândia, imagino que seja Canadá, Colômbia, não sei se tem Uruguai também. Explica pra gente quem é que fornece para a Nova Zelândia, se a produção local ela é autossuficiente ou se depende muito de importação de outros países. E como você vê o Brasil regulamentando o cultivo aqui, se a gente tem uma regulamentação um pouco mais ampla que permita também essa questão da exportação, se você enxerga que o Brasil poderia ser um potencial fornecedor para esse mercado também. Não, com certeza. O mercado ainda ele não é autossustentável, até porque o que eu falei ali, né, da qualidade mínimo quality standard, que é um processo que cada produto ele passa de verificação para saber se ele está adequado dentro das normas exigidas pela agência. E a agência ela é super exigente. Então, tem produtos que a carga microbiológica do produto, principalmente da flor, ele não chega no patamar que é exigido. E aí, houve-se ali uma abertura na legislação que permite que produtos que não alcance esse teor, essa carga microbiológica baixa para consumo, para vaporização, eles sejam usados para infusões para chá. E aí ele já tem um padrão um pouco mais abaixo, e aí vários produtos eles entram nessa categoria, né, para uso para chá, que é algo bastante interessante assim, né, e bastante peculiar da Nova Zelândia. Em termos de fornecedores, a gente vê Canadá como um grande grande player assim, fornecedor. E Austrália, né? Austrália também. Austrália, que é ali do lado, né? Então, aqui na América do Sul? Na Nova Zelândia não tem nenhum Colômbia produto. Não, ainda não. Para a Austrália, sim. Para a Austrália, sim, Para a né? Austrália, sim. Para a Austrália tem Colômbia, tem Tailândia, Canadá ainda vamos dizer, o grande fornecedor, exportador para a Austrália. Mas agora já existem alguns produtos que já são cultivados e embalados na Nova Zelândia, porque até a parte de embalagem ela tem que ser dentro dos rigores farmacêuticos, dentro dos padrões farmacêuticos.
E aí hoje a gente já tem produto que é totalmente cultivado e manufaturado lá na Nova Zelândia. Perfeito, a gente vai voltar a falar sobre isso, principalmente na área de bebida. A gente tem uma novidade para mostrar aqui para vocês, daqui a pouquinho a gente vai mostrar. Mas, Marcelão, diz o seguinte, você escreveu um artigo recentemente dizendo que o mercado da cannabis vai ter que focar, né? Vai ter que definir qual que é o seu foco. Mas quando a gente pensa na cannabis no âmbito mundial, a gente vê que em cada país uma peculiaridade na legislação, no mercado. Dá pra gente dizer, eu acho que dá pra gente dizer com bastante tranquilidade que em cada país existe um tipo de mercado de cannabis, né? Isso é bom e é ruim, né? Eu acho que a gente vai ter que chegar num ponto que a gente vai ter que até se unir globalmente, né, as regulamentações, né, para a gente poder falar a mesma língua, né? Mas agora é normal isso acontecer, né? Porque você tem a velocidade da regulamentação, então você tem uns andando mais rápido. O que eu vejo muito é que o Brasil ele tem que aproveitar isso, porque muita gente já cometeu os erros que tinha que cometer. Sim, e você já tem sim. muitas boas referências de mercado. Do que não fazer, o que fazer, do que não fazer, né? Então você já viu os Estados Unidos fez tudo que não tinha que fazer, já acertou, agora, né, passa a acertar. O mundo inteiro teve seus tropeços, a Europa teve seus tropeços regulatórios e tal. E a gente ficou observando, a gente subiu a régua, a gente acabou indo por um caminho muito positivo, que foi os médicos, ninguém tem o que a gente tem em termos de médicos, né? Mas você vê a régua, né? Quando você fala de Nova Zelândia, né? Então aqui com ele para aprovar, a régua é extremamente alta em termos de GMP, né? De boas práticas de manufatura, né? Sim. De grau farma, né? Então a régua é extremamente alta. Eles não têm, o mercado é pequeno interno, então vai ser um mercado que está sendo formado a hora que eles estiverem no total potencial para exportação. Sim. Né? Sim. E a gente tem que, né, olhar para isso, porque é um mercado, né, que a gente precisa olhar nessa elevação de régua. Se a gente quer chegar, não vai falar, vamos verticalizar, vamos começar a cultivar e a gente não se espelhar num país como a Alemanha, Nova Zelândia, Austrália, esses países estão fazendo um bom trabalho. Israel, né, que agora com a guerra deu uma atrasada, mas que sempre elevou o nível, principalmente de manufatura. Então o Brasil ele tem tudo, né? Ele tem a régua elevada, ele tem os médicos envolvidos. Agora a gente precisa ver, né? O Brasil vai conseguir realmente produzir dessa forma? O Brasil realmente vai ser competitivo? Nós vamos conseguir ter preço? Tem gente que duvida, tem gente que posta que sim, que os preços vão cair, que a gente vai conseguir. Agora a gente vai realmente, então a gente tem que batalhar para isso, né? Espelhar onde está dando certo, né? Começar a trazer isso, a começar a verticalizar no Brasil, mas ver se a gente fica competitivo. A gente precisa ser competitivo, senão a gente vai começar e vai voltar a ser um país importador como sempre, como é na farma tradicional, né? Então, a gente está com a faca e o queijo na mão, porque a gente tem os exemplos do que não fazer. A gente tem um mercado que todo mundo quer ter, que é de mais de 200 milhões de habitantes, mas agora a gente precisa começar realmente a pensar como um país que aplica tecnologia, que vai investir. Não vai ser fácil essa verticalização, não vai ser fácil esse início, né? Por isso que eu falo da pressa, né? Não são 2, 3 meses que vai mudar muita coisa, porque a partir do momento que sair a regulamentação, vai ter que todo mundo correr para... Né? Vai ser o quê? Eu vou cultivar para o medicinal? É um mercado extremado, né? Outro tipo de investimento. Você não precisa de 100 hectares, 300 hectares. Você precisa de 10 hectares, 5 hectares, mas com muito equipamento, muita mão de obra, muita tecnologia para chegar no mercado farma. Daqui a pouco vai liberar a fibra, já é um outro tipo de investimento. É mais maquinário. Aí aquilo que eu falei, já não precisa mais reinventar a roda. Qualquer agricultor vai poder aprender e cultivar. Então, por isso que eu falo, quando eu falo de nichar, eu falo exatamente esse foco que cada setor tem uma especificidade, né? Tem um lado específico dele, né? Vai precisar de uma tecnologia específica, um conhecimento específico, um melhoramento genético específico, e a gente tem vários exemplos que a gente pode pegar, mas a gente vai ter que ser ligeiro, né? Ligeiro. A gente não pode ficar só na conversa mais. A gente tem que começar agora a correr, e mesmo se não sai, se você quer entrar para esse mercado, você tem que começar a entrar nele hoje, né? Quando a gente fala de pioneirismo, é isso, né? A gente está lá 10 anos atrás para começar a colher alguma coisa agora. Então,
Não, porque senão o Brasil ele acaba ficando para trás em relação à exportação, né? Eu não Sim. imagino hoje, por exemplo, se no mercado da Nova Zelândia, 5 milhões de habitantes, tem um percentual de quantos fazem a utilização da cannabis, e tem um percentual. Aqui no Brasil são 672 mil pacientes, né? Tem uma ideia na Nova Zelândia? Eu não saberia te trazer dados aqui precisos, então eu procuro Não, tranquilo, até. Mas a gente imagina, de repente é um país com 5 milhões de habitantes, O consumo de mas cannabis talvez é 10% da população utiliza cannabis, é um número bem alto, né? Fizeram uma pesquisa nessa época que estavam fazendo o referendo, 16% da população fazia uso ou já experimentou em alguma etapa da vida, né? Mas isso que tu estava falando da velocidade, né? Se a gente acompanhar o que aconteceu em outros países, por exemplo, a Nova Zelândia, né? Às vezes as pessoas acham que aqui no Brasil que vai sair a regulação e no outro dia já vão sair plantando, né? E no outro mês já sair vendendo. Sai vendendo, exato. Cara, demorou 3 anos para os países, né? Porque eles seguem padrões rigorosos e existe, tipo assim, uma harmonização hoje, né? De padrões. Então, tu tem que fazer vários lotes, eles têm que ser avaliados e tem que passar por processo de estabilidade. Então, não é assim do dia para a noite, né? Então, é um grande investimento upfront, né? A pessoa adianta o investimento para poder começar a ter um retorno depois de 2, 3 anos. Então, é um processo realmente longo, demorado. Então, ter essa referência ajuda a... Economizar tempo, né? Também. Economizar tempo e ajustar as expectativas também, né? Porque às vezes a gente acha que já vai começar e vai ganhar dinheiro, e se não tiver as expectativas ajustadas, as pessoas perdem dinheiro, perdem o investimento e não conseguem chegar lá, né? Morrem na praia. Isso aconteceu lá. Muitas companhias que foram altamente capitalizadas, às vezes fizeram investimentos não precisos, fizeram investimentos onde não deveriam, e assim, né, todo novo mercado, ele tem essa enxurrada, vamos dizer, esse otimismo do mercado, então é muito investidor entrando, e às vezes o dinheiro é alocado de forma não tão precisa, né, e aí isso, geralmente, empresas estão fadadas ao fracasso mesmo. Perfeito. Então, se a gente pega essa média aí, pós-regulamentação, 3 anos até o mercado realmente se formar, se estabelecer e conseguir ter tração... No mínimo, né? Se a gente pega uma regulamentação aí no Brasil, 2026, então, se a gente pegar essa média... 2030. 29, 30, né? 29, 30. Mas não que o mercado vai estar parado até lá. Não, exato. Que a coisa não acontece do dia para noite. Mas é importante começar o quanto antes, porque a gente vai ter esse tempo de aprendizagem ou essa curva de ajuste que vai ter que ser feita até que o mercado possa ser tracionado e começar a fornecer, a vender, a produzir. Porque se a gente fala assim da cannabis como uma grande commodity do futuro, a gente não está falando só da produção de medicamento, está falando da produção de fibra, como você sempre defende, produção de biocombustível, bioplástico, todas as outras vertentes da cadeia produtiva do cânhamo, por exemplo, né? Exatamente, e a gente não pode esquecer, como eu falo que não pode ficar parado, até porque para a gente começar, eu sempre falo isso, você tem que ter, para o agricultor começar a ganhar dinheiro, ele precisa ter demanda. Tudo bem que a gente criou uma demanda de 1 bilhão, vamos arredondar já para 1 bilhão de reais, já existe uma demanda para uma verticalização? Sim. Né? Mas a gente ainda tem que continuar gerando mais demanda, porque essa demanda são para quantos agricultores? Né? Qual é o tamanho desse mercado para se cultivar, né, para poder fornecer? Então, enquanto esses 3 anos, que é melhoramento genético, adaptação, a gente tem que continuar trabalhando para gerar mais demanda, deixar mais médicos prescritores, mais pacientes conhecendo. A gente tem que aumentar esse mercado para 3, 4, 5, 10 bilhões, e aí sim a gente vai estar preparado para... Né, eu acho que é o começo, a gente tem que adequar e equilibrar essas duas pontas. A ponta... Né, Nova York foi um caso, a gente começaram a incentivar o cultivo, saíram as primeiras licenças de cultivo, um monte de gente cultivando, e na ponta, a desova disso, as lojas não estavam regulamentadas. Muita gente quebrou, porque demorou 2 anos ainda para se ajustar a ponta, um monte de gente plantando, teve que, enfim, o preço caiu, muita gente quebrou. Então tem que ter esse equilíbrio na cadeia produtiva, né, do sítio seco, que a gente chama, que é da semente à venda.
essa cadeia produtiva tem que estar equilibrada. Então, enquanto uns vão se preparando para estar preparado para ter uma qualidade de cultivo e produção e se conectar a essa cadeia, a gente tem que continuar fazendo um trabalho de ponta para gerar demanda e aumentar a demanda para o mercado, né? Então, é uma conexão que tem que ser muito inteligente, muito bem feita. Eu acho que esse aumento de demanda cai aí num viés da informação e da educação, né? A gente, por meio da Sechá Academy, a gente realiza o Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal, tem cursos também para médicos, orientando, ensinando as práticas de prescrição. Então, isso é muito importante, a questão da educação. E você lançou uma revista. Mostra aí pra gente, Fernandão. Sim. Comenta pra gente. Eu acho que isso é muito importante, né? Comenta mais ou menos a ideia da revista, o que vocês trazem de conteúdo, porque a informação é que vai fazer com que a gente acelere esse processo, Exatamente. né? E que a gente quebre de vez com esse preconceito de... Eu acho que está na hora, né? Se está na hora do mercado focar, está na hora do mundo entender também que a cannabis é uma planta com infinitas possibilidades, né? Sim. E eu acho que a educação, ela é isso. É o Portal Sechá, é a revista, como que ela chama? Grow Zone? Grow Zone Magazine. Grow Zone. Legal. Explica pra gente um pouquinho sobre a revista. A Grow Zone Magazine é uma revista que fala sobre cultivo, arte e cultura. Que legal. Então, são artigos de especialistas, experts, que estão já no mercado há bastante tempo, no mercado comercial, legal. Então, eles dão várias dicas, né, de como aprimorar, bacana. como aprimorar o seu cultivo. Por exemplo, essa matéria com Juan Gutierrez. Ele é um especialista da Solstanza, que é uma empresa de consultoria. Então, ele manja muito de todo o processo do cultivo. Aí, na revista, ele fala sobre a clonagem, né, como faz o clone, como faz a propagação dentro de um cultivo comercial. A gente tem bastante arte também. A gente tem o Julian Bustos, que é um artista argentino, e ele é o diretor de arte da revista. Então, ele tem uma pegada artística muito legal. Aí ele convida outros artistas também a participar. E a parte cultural, os eventos que a gente participa ao redor do mundo, eventos na Tailândia, eventos na Austrália, eventos aqui no Brasil. Massa. E é bem legal, assim, porque são vários aspectos, né? A cannabis, ela é bastante plural. Então, essa pegada de cultura e arte também é uma forma de desestigmatizar levar a informação, né? Total. Quebrar esse paradigma, esse preconceito, né, em relação à planta, que vai ser com informação, né? Com certeza, com certeza. Massa. E tem versão online também? Tem versão online. Nessa edição aqui eu escrevi um artigo sobre as associações de pacientes aqui do Brasil. Que legal. É um artigo bem legal, assim. E tem online também. Que legal. O pessoal pode achar a versão online. E no Sechá vai sair também um artigo que ele escreveu para nós, né? Tá aí, a gente tá fazendo aí os últimos detalhes para fazer a publicação, mas ele já me passou o artigo já. Em breve você vai poder conferir aí no Sechá também. Espero Fernando Voner. Isso. Perfeitamente. Que legal, cara. Mas eu acho que isso é muito legal, né, Marcelo? Acho que a educação é que vai conseguir, de fato, transformar esse mercado, né? Com certeza. Cada vez mais importante, né? Era importante no começo e agora mais ainda. E aí, de novo, né? Educação em qual ponto da cadeia, em qual das cadeias que vão ser formadas. Você fala, é uma planta muito dinâmica, né? Mas Exato. cada uma vai para um caminho completamente diferente da outra, né? Nenhuma se conecta em algum ponto, mas a maioria tem sua, né, muito específico em cada mercado. Mas agora cada vertente tem um universo de informação, né? Um universo de conhecimento. Refletindo aqui, um momento mais filosófico aqui agora com esses grandes nomes aqui do mercado da cannabis, será que a cannabis, de fato, não teria que passar realmente por isso para ela conseguir ser o que ela realmente é? Porque, assim, se de repente não tivesse nada desse estigma, será que talvez ela seria uma planta esquecida? Uma planta que talvez ninguém prestasse atenção, e essa rejeição, esse olhar assim, né, preconceituoso, levantou a voz de quem pensava o contrário. Aí começaram dois lados se degladiarem, e aí a gente vai afinando até a gente purificar a informação exata sobre a planta, porque talvez se não existisse nada disso, a gente não estaria aqui debatendo.
Sim, eu costumo dizer muito disso, né? Será que a gente estaria tão envolvido se, né? A gente fala da semente do cânhamo, né? Se a gente estivesse falando de chia, de linhaça, de alpiste, de qualquer outra... Não, falar de cannabis é sexy, né? Então eu acho que tudo que Então, mas eu traz... acho que é sexy por conta desse Exato, preconceito que exato, criaram, né? né? É sexy por tudo que ele representou, né? Pelo uso adulto, por tudo que E ele que fortalece conecta. toda a cultura da cannabis hoje, né? Exatamente. Total. Não precisava... a Cultura gente e não- mercado, né? Tudo. Sim. A gente não precisava apanhar tanto, né? Acho que podia ser um pouco menos, mas sim, é importante. Eu acho que isso traz o conhecimento mesmo, né? Assim, traz essa. Por que falam tanto, né? Por que ela é tão estigmatizada desse jeito? Então, realmente, dificulta e facilita. É bem interessante. Você tocou num ponto que eu acho bem interessante. Eu acho mas agora é isso, né? É o novo cenário, É um né? novo cenário. É. Mas ele não pode impactar tanto, né? Depende do que você está falando, ela impacta negativamente mais do que positivamente. Então, principalmente quando a gente fala da guerra às drogas, né? Do que está acontecendo Sim. no Rio de Janeiro, Sim, por exemplo. sim. Né? A gente não quer que isso aconteça, isso já era para ter acabado há muito tempo, né? Lei das drogas. Quando a gente vai trazendo para mercados mais tranquilos, sim, passa a ser um lado mais né, divertido até de se trabalhar, né? Então a gente tem que conseguir resolver esse lado das drogas, né? E talvez esse é o ponto, né? Em muitos pontos não é droga, mas é alimento, né? Então, por isso que é meio complicado colocar tudo no mesmo balaio. E a gente tem que começar a aprender a dividir, né? Sim. E na marra, porque senão um vai atrapalhar o outro. Não, e eu acho que alguns produtos vão ajudar a quebrar essa barreira do preconceito. Que nem o tema do Cannabis Connection foi o novo cenário da cannabis e do cânhamo no Brasil, avanços, desafios e oportunidades. Aí você trouxe para a gente, pode mostrar para nós, Posso. falando dessa área de alimento. Eu acho que quando as pessoas começarem a pegar na prateleira de um supermercado uma bebida como essa daqui, ó, qual que você vai mostrar para a gente aí? Então, esse aqui é uma soda, né? Aham. Enriquecida com terpenos. Um terpeno de cannabis. Não de cannabis. Não de cannabis. Não de cannabis. É do que é? São óleos essenciais, Entendi. né? Da indústria alimentícia, que não tem nenhuma restrição regulatória. Porém, é uma oportunidade que a gente tem de educar as pessoas a respeito do terpenos. O Entendi. terpeno é um componente fundamental na planta da cannabis e a gente tenta fazer essa associação, né, usando um produto que a gente não tem nenhuma barreira regulatória para estar comercializando ele. No caso, por exemplo, que tipo de terpeno tem nessa bebida? Cara, tem limoleno, são blends que são segredos industriais. Entendi. Entendeu? Mas tu sente que é uma bebida funcional, então a gente procura fazer algo que é saudável, sem açúcar, sem muitas calorias, e que tu se sinta bem consumindo um produto que tem uma pegada voltada à indústria, entendeu? Perfeito. Mas daí só um ponto aqui, rapidinho de reflexão. Você falou, então, um dos terpenos é o limoneno, certo? Uhum. E aí você fala de limoneno, todo mundo de boa, tranquilo. Mas por que arregalar os olhos se fosse um terpeno de cannabis, por exemplo? Né? Que aconteceria naturalmente, né? Sim, sim. Mas sabe que o terpeno, ele sempre existiu, os terpenos estão em todas as frutas, Várias em tudo, plantas, fala, frutas, né? Tem é. tudo que dá sabor, cheiro, enfim. Mas era um papo de laboratório até 2 anos atrás, né? Quem trouxe o terpeno e quem trouxe isso com forte, porque os terpenos estão de uma forma muito, né? Se você associa os canabinoides aos terpenos, então já tem evidências que isso turbina, melhora os tratamentos, etc. Então era um assunto que não tinha nada a ver e agora a cannabis está trazendo Quer isso como um experimentar? assunto para... Pode provar uma? Claro. Vamos provar. Muito legal. Vou provar aqui. Para saúde e bem-estar, né? Então Sim. a cannabis está trazendo os terpenos como algo relevante, né? Sim, total. E é exatamente isso que a gente usa como... Olha, ele é bem... Né? E eu te pergunto, né, Fernando, por que não a cannabis também poder estar em produtos muito como gostoso. esse aqui, industrializados? Queria que você comentasse também sobre a questão dos benefícios terapêuticos que a gente sabe que a cannabis tem. Sim. Por que ela não pode, outros terpenos podem ser vistos como com naturalidade e o terpeno da cannabis não? Eu acho que é questão de tempo, né? Questão de tempo. Existe o processo regulatório ali também, né? Porque como é extraído da cannabis,
tem toda a parte da manipulação da planta ali, como essa extração é feita. Então, a partir do momento que tu está extraindo da cannabis, ela já vai estar dentro de um mercado totalmente regulado, né? Mas a gente já vê outras jurisdições como os Estados Unidos, onde já tem bebidas com canabinoides, né? Infusionadas com canabinoides. Então, acho que é o próximo passo, né? É o próximo passo, um passo de cada vez, quebrando estigmas, compartilhando informação. Eu acho que a partir desse momento que a gente vai criando uma massa crítica de pessoas que vão mudando o seu entendimento, a sua percepção sobre a cannabis, isso vai indiretamente e mais à frente diretamente mudando a percepção dos reguladores também, dos legisladores, daqueles que estão ali escrevendo as leis, e aí esses estigmas, essas barreiras, elas vão caindo. Então, eu acredito que é questão de tempo. A gente tem que continuar fazendo o nosso trabalho de educar, transmitir informação e, em determinado momento... Não, porque a planta só faz bem, cara. Eu tava com uma dor nas costas, isso aqui é um testemunho, cara, é absurdo, assim. Eu já vinha com alguns, sei lá, talvez de um ano pra cá com uma dor, assim, insuportável. Eu tomava anti-inflamatório, ficava mais ou menos, assim, uns 15 dias melhor, assim, melhorava, perto de uns 15 dias e tal. E a dor voltava. E aí, tipo assim, você sentia... o seu paladar mudava por conta do medicamento forte e tal. A urina, assim, a cor da urina, assim, era absurda. Tipo assim, saía laranja, assim, sabe? Melhorava a dor, mas depois de 15 dias voltava. Aí, conversei bastante com o médico e tal, comecei a tomar o óleo. Um pouquinho de THC com CBD também. No terceiro dia, parece que, tipo assim, cara, parece que é loucura. Mas no terceiro dia eu tava em casa, mexendo assim nas minhas coisas. Eu falei assim, caraca, cadê a minha dor nas costas? Sumiu. Aí minha esposa brincou, tá vendo? Você esqueceu. Até esqueceu da dor. Mas de fato eu esqueci da dor, mas porque assim, foi um alívio tão natural assim. Então, tipo assim, foi a minha experiência que eu tive da questão do uso medicinal da cannabis, né? De entender, de ter uma dor que estava me causando um desconforto, assim, enorme, me prejudicando bastante, assim, sabe? Eu tava andando todo torto, assim, tal, sabe? Tava horrível. 3 dias, Marcelão. 3 dias, assim, saiu, e às vezes eu fico procurando a dor, assim, sabe? É impressionante, cara. É impressionante. É incrível, né? Não, e a planta, ela só faz bem. Só que ainda esse estigma, eu acho que ele está tirando a oportunidade das pessoas terem uma bebida infusionada. Eu fui para a Colômbia agora recentemente, tomei chá com infusão de CBD e chá com terpeno também. Cara, uma delícia. E assim como várias outras ervas também são uma delícia também. Eu adoro, eu acho que é muito interessante. Mas por que não a gente ter essa naturalidade da propriedade terapêutica da cannabis, ter esse estigma? E aí... eu já passo para vocês, só fazendo um comentário, com esse preconceito ele está tão enraizado e até dentro do setor, obviamente o setor ele tem essa maturidade para entender, mas a questão do preconceito ela é tão enraizada que eu apresentei o Cannabis Connection esse ano, você não estava lá, Marcelo, mas com um terno 100% de cânhamo. Aí depois, que é do Léo Chiasso, né, que um arquiteto, design e tal, que ele investe, é um dos pioneiros nessa questão do cânhamo aqui no Brasil, e ele aposta mesmo, ele explicou para mim vários benefícios de ser termodinâmico, de ser antifúngico, antibactericida, só traz benefícios, assim, tanto para o meio ambiente na área da produção, né, substituindo o poliéster, que é plástico, né, quando ela vai se decompor, assim, é muito melhor, assim, para o meio ambiente, mas aí depois, lá na hora do happy hour, lá do coffee, até a galera que é dentro do setor, fala assim, terno de cânhamo e tal, né, dá para fumar dá isso pra depois? fumar. Nossa, engraçado, né? E isso é um pessoal que já está há um tempo no mercado, mas é uma né? brincadeira, mas obviamente que era uma brincadeira, mas é uma brincadeira que reflete todo um comportamento que foi criado lá atrás. Obviamente que eles sabiam que não dava-se para fumar, né? Obviamente. Mas eu acho que, tipo assim, esse tipo de pensamento reflete o pensamento social. Que qualquer outra pessoa que você fosse colocar essa situação, a pessoa pergunta, pô, mas esse terno te deixa doidão? Sim. Cara, mas o pessoal confunde, né? Porque você pode fumar uma flor de CBD, né? E você pode fumar uma flor
enfim, THCV. Não, mas a fibra ela não tem a fibra não, canabinoide, exatamente, mas né? não quer dizer que o cânhamo não seja fumado também, né? Então essa é a Não, mas o educação cânhamo mesmo, né? processado, né? O Exato, cânhamo virado fibra, né? Exato, é a Mas falta assim, de- são essas piadinhas, assim, mas assim, por trás dessas piadinhas, né? Tem ainda uma questão enraizada que é esse preconceito, essa desinformação. Ainda mais quando tem um grupo que chama Planet Hemp, né? Planet Hemp, né? E não tem, né? Se fosse Sim, for ver, total. não tem nada a ver, né? É. Eu tenho a percepção que a indústria, assim, né? Nós da indústria, a gente está meio que numa bolha, assim, né? E aí como a gente está dentro de uma bolha, tudo se torna normalizado, né? O uso, os vários usos. Mas aí quando a gente olha para fora dessa bolha, a gente percebe que a grande massa, a grande maioria das pessoas, elas não tem esse entendimento. Elas não têm essa normalização. Às vezes, para ela, ver um baseado, ver a própria flor, é um choque, né? É. Porque eles têm uma mentalidade que aquilo ali é droga Não, e... nem sabe, né? Olha para aquela flor, às vezes nem sabe que é aquilo, que está acostumado. No Brasil ficou muito Isso. tempo com tijolo, né? Isso, Que era isso. uma coisa prensada que ninguém É. imaginava que era de uma flor, né? Pessoas Não, acham... eu comecei a trabalhar com cannabis tem 3 anos, né? Eu tinha essa visão, assim, cheio de desconhecimento sobre a planta. Para mim, o que se fumava era a folha. Exatamente. Sim, Depois sim. eu vi uma flor assim, então, mas isso que é a flor? Me explica esse negócio, né? E Sabe- tá tudo bem, Sim. né? Sabe que o negócio do estigma, ele existe, óbvio, não estou aqui dizendo que é óbvio que ele existe, mas eu estou percebendo que ele está cada vez menor, principalmente quando se fala em tratamento, né? Total, total. Eu não, enfim, eu nunca trabalhei nunca toquei a planta, nem nenhum dos meus empreendimentos, nem produto. Mas todo mundo sabe que eu trabalho com. Então, o que eu recebo, e isso que eu falo, né? Tem gente precisando de fazer negócios, tudo, mas o que eu recebo de ligação de pessoas me pedindo indicação e falando, pô, você trabalha, onde que eu vou, onde que eu busco para dormir melhor, para isso, para aquilo outro, é incrível, assim. Então, eu tô percebendo que quem precisa de tratamento, o estigma está bem menor, né? Sim, Então, a gente sim. está percebendo uma diminuição. A piadinha sempre vai ter, exatamente por aquilo que eu falei, por ser um mercado que sempre vai estar conectado. Mas a tendência é que cada vez mais a gente vai desmembrando, né? Cada mercado, pô, quando a gente está falando de uma bebida dessa aqui, não tem, né? Não tem nada. Ela é uma água saborizada com terpenos, né, que não tem ligação nenhuma com... Vai ter lugares que sim, vai ter uma infusão de THC, enfim, mas eu acho que está diminuindo. Eu estou sentindo uma Eu sinto diminuição isso nesse também. estigma, né? Sim, Você deve receber direto, né? Familiares pedindo indicação. total. E isso é muito positivo. Então a tendência é que ele sume. E principalmente na geração, agora numa geração Z, na nova geração, quando você começa a falar, eles nem entendem esse estigma mais, né? É leve entre eles, Exato. né? Já está normalizado, Já está né? normalizado, né? É. Então, tem muita gente que fala, não tem que legalizar ou regulamentar, tem que normalizar, né? Essa é a diferença, tem que aprender a normalizar. Mas, enfim, a gente entende, né? O estigma não vai ser de uma hora para outra, e aí é ligado a tudo que a gente falou. Não é um mercado que vai se formar em 1 ano, 2 anos, né? Tudo que a gente está plantando agora, a gente vai colher daqui 10, 15, 20 anos. De novo, não quer dizer que o mercado vai estar bom somente lá, mas vai ser um processo que ele vai estar no auge dele daqui 10, 15 anos. Mas tudo que a gente plantar agora, a gente vai colher lá na frente. E educação, que você ficou repetindo, é a grande... Mas não adianta a gente querer resolver tudo em 1 ano, né? Sim. É um mercado de resiliência, é um mercado para entrar com o pé no chão, sabendo... De novo, né? Eu trabalho com consultoria, né? E assim, é uma responsabilidade muito grande trazer novos players para esse mercado. Eu não... Né, minhas conversas iniciais é muito disso. Você tem certeza onde você está entrando, você quer realmente entrar e olha aqui como ele realmente é para você tomar uma decisão de entrar ou não. Não é venha e venha se aventurar aqui, porque é o que você falou. Quantas empresas, quantos empresários não estão quebrando e perdendo dinheiro por não saber onde estão entrando. Agora, se você vem sabendo realmente e entendendo, é um mercado que vai ser maravilhoso, né? Não, e se todos os negócios têm lá os seus desafios, né? Você vai empreender na área da construção civil,
Não é uma garantia de que você vai dar certo. né? Se Exatamente, você vai você tem que se preparar, entender. entender. E ainda na cannabis, por essa questão regulatória, que ainda não tem muitas definições, se torna um desafio que você tem que entrar. E talvez a gente pode dizer que não é um mercado para amadores, né? Mas sabe que isso Mercado pra confunde? profissionais, Mas né? isso confunde quando a pessoa fala em cannabis, fala maconha, cannabis, acha que é oba-oba. E muito pelo contrário, não é um Não. mercado de oba-oba. Mas a maioria das pessoas, não, vou entrar, por quê? E aí, no começo entrava porque era legal, porque eu vou trabalhar com o que eu gosto, e vou trabalhar com o que eu... E assim, aí foi vendo que não é bem assim, né? É um mercado muito... Como qualquer outro que eu falo. Às vezes os problemas nem são do mercado da cannabis, são problemas de empreendedorismo puro mesmo, Total, né? total. Né? De Sim. saber fazer uma planilha financeira. Então não é porque é o mercado da cannabis. Por ser um mercado extremamente regulado, que você tem que, né, pensar e vir muito mais preparado, muito mais estruturado, principalmente financeiramente. Né? E eu gosto das suas definições, Marcelão, que você falou, eu acho muito legal. É que a cannabis é um mercado sexy, né? Eu acho que define muito bem essa questão do mercado sexy. Totalmente, tem que aproveitar isso, né? Só que você sabe que essa normalização da cannabis, Fernandão, cara, vai ter que passar por muita coisa, sabe por quê? Porque assim, eles misturam tanto. Eu tenho alguns amigos que eu converso e tal, e a gente brinca até com essas questões políticas também e tal. De uma vez eu fiz uma brincadeira com um dos amigos e tal. Eles diziam assim, não, porque, claro, a galera que trabalha com cannabis é tudo de esquerda, não tem como trabalhar com cannabis e ser de direita. Tipo assim, não tem nada a ver Nada a ver uma coisa com com a a outra, outra. né? Mas é porque tá dentro do estigma social. Total. Dentro do estigma social. Quem que assinou o Farm Bill lá nos Estados Unidos, que se a gente está falando de Trump, cânhamo né? do jeito que a gente está falando hoje, foi do Trump na primeira passagem sim, dele, né? sim. Foi Mas é a percepção das pessoas. Não, você trabalha com... Obviamente, você é desse lado aqui. Sim. Não tem como você trabalhar com cannabis e você ser... Não que seja de um lado ou do outro, não é esse o ponto. Poderia ser do outro lado também. Se você trabalha com cannabis, então, obviamente você é de direita, né? Poderia ser isso também, nessa questão. A questão é da pessoa olhar esse mercado, olhar esse setor e rotular. Uhum. Eu acho que tem muito rótulo ainda no mercado da cannabis. Por exemplo, se você trabalha com cannabis, você necessariamente faz uso adulto. Não necessariamente. Não necessariamente. Poderia ser, tranquilamente, mas não necessariamente. Principalmente no Brasil, muito provável que não, né? Até. Né? É muito mais provável que não. Você trabalha com cannabis, você tem um viés político. Não necessariamente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É business a gente está falando, né? É negócio. É negócio. E negócio tem que ser lucrativo, né? Exato. Tem que ser. Para você entrar no negócio tem que dar lucro, tem que ter oportunidades, né? Sim. Exatamente. E se confunde muito nisso, né? O idealismo às vezes se confunde muito, né? Obviamente que eu entendo quem é idealista, porque tem todo um sofrimento anterior a essa proibição. Foi muito dura esses 80 anos aí. Mas chegou um ponto que a gente... Acho que quem é idealista pode continuar e reforçando isso, mas ele não pode cobrar quem está na linha de frente tentando que seja um negócio também. A gente não pode... A gente tem que ser mais unido nisso. Cada um na sua fazendo bem o seu, unidos em prol da planta. Mas cada um tem um propósito, e cada um tem um conhecimento. Você vai precisar de quem tem o dinheiro para investir, seja lá qual for. Você vai precisar do empresário, você vai precisar... Então não adianta ficar falando, o almofadinha ali que tá ali falando. Não, pô, a gente come grama pra caramba, né? 10 anos, assim, não é ganhar dinheiro, é abrir oportunidades para um dia ganhar dinheiro, né? Não, mas e o importante investimento, né? gerar novos negócios, novos empregos, gerar renda, imposto. Não tem um mercado que não, senão não vira uma Né? ONG e uma ONG ela não vai virar um mercado, né? Sim. Já pensou se o arroz fosse assim também, né? Sim. O arroz, né? Não pode estar na mão de ninguém, não pode estar na mão da indústria o arroz. Não, imagina Cada um a cana plante de o seu açúcar, arroz, né? Que a cana de açúcar ela adoça o nosso café e ela embebeda lá, o pai de família também. Já pensou se fosse proibido por isso o açúcar? Não, você não vai adoçar seu café porque faz pinga esse negócio. É o que fazem com a cannabis, né? Exatamente, cara? uma boa analogia aí. Né? Pô, o açúcar e São Paulo é um dos maiores exportadores de cana de açúcar do mundo. Marcelo, né? Então... mas tu acha que o nosso mercado aqui, o mercado brasileiro, ele tá um pouco inchado, assim, em termos de players hoje? Totalmente. Ele vai né, totalmente. Principalmente quando você fala de 660, né? Sim. Passou do ponto Sim. já, né? Sim.
Então você tem os pioneiros, os principais, os que fazem um trabalho, e tem muita gente que, é o que eu falei, veio num oba-oba, achando que era fácil, e vai ter uma seleção natural, né? Isso vai acontecer. E o que tu acha que precisa para essa seleção natural acontecer? Ou acelerar? Já está acontecendo, né? É exatamente isso, né? Os players que fazem um bom trabalho, que elevam, né? Que sabem o que estão fazendo, que sobem a régua, vão permanecer, e quem não veio preparado vai acabar saindo. Então, já é o processo. Muito disso está acontecendo na Anvisa também. Quando você vê uma 327 entrando, é para fazer uma seleção natural. Então, Sim. vai equilibrando, né? Então, você vai ficar quem olha isso como um negócio realmente e que procura sempre entender, né, e sempre buscar que isso é um negócio como outro qualquer, né? De novo, ele é sexy, ele é interessante, mas ele é um mercado, acaba sendo mais difícil que o outro. Então, isso é normal em qualquer mercado, né? Você tem aquele boom, uma explosão, e depois você tem... Isso aconteceu nos Estados Unidos. Então, num primeiro momento, até a pandemia, aquilo virou um oba-oba grande, o que chamavam do Green Rush, né? Então, um monte de gente, era CBD no suco, era CBD em tudo quanto é lugar, né? E aí começa um monte de investimento a entrar, um monte de gente despreparada para receber esse investimento, começa a não administrar os investimentos, e aí chega uma hora que os investidores falam, não, me dá aqui que agora eu cuido. E aí começa a tirar os aventureiros, e aí começa o mercado a andar de uma forma... E é o processo que vai acontecer aqui também. Então, esse oba-oba vai acabar e vai acabar. E isso não muda nada, tá? Não muda o crescimento do mercado. Não. Isso vai deixar o mercado cada vez mais qualificado, com mais qualidade, com mais compliance. Principalmente, falta muito compliance nesse mercado, né? Acho que isso é muito importante. Eu sempre falo, a Anvisa não vai acabar com a 660. Eu acho que a 660, se a gente não tomar cuidado, ela vai se auto-implodir, porque vai acabar manchando, né? Porque tem muita gente operando nela fora do compliance, por exemplo, né? Dentro desse... Mas isso é normal em qualquer mercado. Eu acho que isso não é por causa do mercado da cannabis, mas já está começando, né? Já está começando, por exemplo, quando vem você lá da Nova Zelândia com uma visão de Nova Zelândia operar aqui no Brasil, você automaticamente começa a ocupar um espaço que deveria ser ocupado, né? Então... porque se tu olhar a 660, por exemplo, onde a maioria dos produtos vem dos Estados Unidos, muitos produtos que são prescritos por médicos aqui, não tem nenhum médico lá nos Estados Unidos prescrevendo esses mesmos produtos. Não tem, porque sabe da qualidade dele, exatamente, porque é um outro mercado. E aí você tem um problema quando você faz um movimento como esse que os Estados Unidos fez, o risco é esse, né? Você acaba com o produto para lá no 7-Eleven lá, que é sei lá, o AMPM daqui, um posto de gasolina. Como que um médico vai prescrever um produto que está sendo vendido num posto de gasolina, né? Então e agora eles estão tentando reverter isso. E aí que o Brasil entra, tanto na Europa como nos Estados Unidos. Como que a gente pode ser exemplo para esses países e a gente aproveitar essa oportunidade de ir lá com esse conhecimento que a gente está adquirindo, com esse, né, e pegar um mercado de 300 milhões de habitantes para qualificar médicos, né, para passar a nossa experiência, para uma Anvisa ajudar um FDA que sempre lavou as mãos e nunca se envolveu nisso, né? E aí o Brasil tem que se colocar nessa posição, né? Ele consegue se colocar nessa posição, mas às vezes ele... protagonista, tu diz. De protagonismo, exatamente. Quem tem 50 mil médicos, ou nenhum país tem 50 mil médicos. Subiu para 60 agora. 60 mil médicos. Então, atualizou lá os ninguém dados tem. da Close-Up, 60 Exatamente. mil médicos. Isso né? Bem interessante aqueles Interessante, dados. Muito legal. Não tem... E assim, o que você falou, como todo mercado, tem muita empresa séria também que atua, né, dentro de vários segmentos, e não é diferente com as regulamentações mais DCs, isso é normal também, né? E eu não estou classificando ninguém aqui. Em qualquer mercado tem os aventureiros, tudo. Essa seleção natural é óbvio, vai ter gente que veio despreparada e achou que ia ser de uma forma e não é, né? Você imagina 500 empresas falando com 60 mil médicos, né? E não são 60 mil médicos, você tem um churn aí, né? Uma queda, né? Então você tem que prescrevem direto, a gente tem que ver qual que é o número, que já prescreveram pelo menos uma vez 60 mil, mas tem as quedas, assim, né? Mas é muito player, né?
E aí a gente tem que equilibrar isso aí, né? E é interessante também, né, o equilíbrio entre uma regulação boa, uma regulação que protege o paciente e o acesso, né? Porque a gente, lá na Nova Zelândia aconteceu, eles fizeram uma regulação tão restrita e tão exigente que para proteger a população, para que a população tivesse acesso a somente produtos de alta qualidade, mas isso criou um bottleneck, ele criou um gargalo para as exportações, porque as exportações elas tinham que ter o mesmo padrão do mercado interno. E aí teve que haver uma revisão para que as leis... Afrouxar um pouco para favorecer as exportações. Então é bastante interessante isso, porque eu sei que a Anvisa é um órgão regulador bastante exigente, né? Às vezes ela tem exigências bem mais restritas que outros reguladores. E talvez ela faça algo engessado que dificulte o mercado a evoluir. Então, eu acho que achar esse equilíbrio é muito importante, né? Entre proteger o paciente e dar o acesso ao medicamento que ele tanto precisa. Isso aí. Perfeitamente. E lá na Nova Zelândia, para a gente fechar essa rodada aqui de Nova Zelândia, como que é essa questão cultural da cannabis? Lá tem também o povo muito apaixonado pela cannabis, nem tanto apaixonado, tem esse fla-flu da cannabis lá na Nova Zelândia? Eu acho que um grande parâmetro é o referendo que aconteceu lá em 2020, por uma margem muito pequena, não foi aprovado o uso adulto, né? Então existe... E aí eu acho que depois que se percebeu a oportunidade perdida, várias pessoas que votaram no não, e aí o medicinal começou a emplacar, eles começaram a mudar a percepção. Tem uma empresa parceira lá que agora receberam um grupo só de idosos. E todos eles, tinham mais de 20 idosos, e todos eles votaram no não no referendo. E aí eles tiveram um tour lá na fazenda e conheceram a operação deles, educaram sobre, né, os benefícios da planta e falaram, pô, se a gente tivesse esse conhecimento lá atrás, a gente não teria votado dessa forma. Você vê educação, né? Conhecimento, entender, né? O que de fato ela é a planta, né? Total. Show! Biel, vamos fazer as nossas entregas de merchans aqui, rapidão? Opa. E falar também da Cannabis Fair e também do Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal. Vai ter cafezinho Smush pra galera? Tem café Smush? Muito bom, muito bom, muito bom. Esse aqui pode abrir, ele tá aberto esse daqui? Pra gente fazer uma degustação aqui, que é muito legal isso daqui. Isso aqui é muito bom, cara. E pode ser, Biel? Vamos lá? E aí na volta, você vai se preparando aí, Fernandão, que na volta você vai dar aí alguns pontos aí do que você acha que o Brasil pode aprender com o mercado na Nova Zelândia. Acho que é legal, né, a gente entender o que está acontecendo lá que pode servir de ajuste para o nosso mercado. E então vou só falar aqui do nosso patrocinador master aqui, a Smush. Já a gente volta com esse bate-papo muito legal. Marcelo Greco e Fernando Volner. Esse pessoal internacional aqui não é fácil não, pessoal. Vamos lá, então, ó. DeusaCast, patrocinado pela Smush. Tá de site novo, Gabriel? Site novo, a Smush, que legal. Ciência e natureza em equilíbrio para o seu bem-estar. Smush une inovação e nutrição funcional para criar alimentos inteligentes pensados para o corpo e a mente. Descubra como os nossos cogumelos funcionais podem transformar a sua rotina. E por falar em rotina, tem aqui o Smushnola, granola de coco com cogumelo Lion's Mane para você. Tem essas pastas de amendoim aqui que são bem legais aqui, Smush Nuts e também Smush Nuts com pasta de amendoim. Essa aqui é pasta de cacau e avelã. Esse é o Powder Shot da Smush, também um suplemento alimentar em pó, fonte de fibras, fonte de zinco e selênio, rico em vitamina E, contém aroma natural, idêntico ao sabor de limão aqui da Smush. E esse aqui é o Smush Drops, uma linha aí de drops que tem vários, né, Biel? Tem para melhorar o foco, esse aqui para imunidade. Uma vez eu estava fazendo aqui o programa, eu estava rouco pra caramba.
Tava com dor de garganta, tava tossindo. Aí eu provei esse Smush Drops aqui, foi bem legal. Vou até colocar aqui de novo, que eu falei demais nesse Eu programa. sou cliente, né? Eu sou cliente. Boa, deixa eu provar aqui um pouquinho. Vamos ver, ó. Muito bom. Quer provar, Fernandão? Se você quiser, não quiser, fique à vontade. Eu quero. Prova aí. Esse daí da Smush Drops, para você melhorar a sua imunidade. Beleza, pessoal? Se você também quer ajudar a fomentar ainda mais o DeusaCast, você pode fazer assim como a Smush e ser uma patrocinadora do DeusaCast e ajudar a gente a levar cada vez mais essa informação para mais e mais pessoas. Lembrando também que o podcast ele é realizado pela redação da Sechá, sechá.com.br, para você ficar sempre muito bem informado. Biel, vamos dar uma passeada rapidinho no portal da Sechá, só para a gente mostrar as notícias para o pessoal que, às vezes, você está assistindo a gente e não conhece o portal Sechá, um portal completo com muita informação para você ficar sempre muito bem informado sobre tudo que está acontecendo. Aí o Smush aí no nosso portal, já deu até certinho. Se tivesse combinado, não teria dado certo assim. Smush, patrocinador então do DeusaCast. Aqui você vai encontrar muitas notícias. Vai descendo um pouquinho mais pra gente, fazendo favor. Pode descer. Um evento bem legal que vai ter, o ICBC, um evento internacional. Quem ativar o cupom SECHÁ tem 25% de desconto para você poder acessar o ICBC. Pode descer mais. Aí essa sessão é muito legal, vidas transformadas. A gente faz entrevista com pessoas, né? Inclusive se estiver na Nova Zelândia, pacientes. É muito legal, a gente sempre entrevista o paciente e um médico, que ele conta a história de vida dele, como que a cannabis ajudou a tratar uma patologia, a melhorar uma condição clínica. E aí sempre tem o quadro como é doutor, que o médico explica o potencial da cannabis e tal. Aí tem o DeusaCast, que tá no ar. Pode descer, Biel, fazendo favor. A gente entrevistou a Dani Souza, que trabalhou muito tempo no Pânico, tal, a doutora Cíntia também. Pode descer, Biel, fazendo favor. Desce mais. E aqui, opinião. Clica aqui em opinião, fazendo favor. Opinião. E aqui, ó, clica aqui, ó, Marcelo De Vita Greco, clica aqui nessa página aqui, ó. Aqui, Biel. Aqui. Aí, ó, cannabis ensinar uma seleção natural do mercado. Depois você acessa lá o portal Sechá e lê essa coluna que tá dando o que falar no mercado da cannabis por Marcelo De Vita Greco. Muito legal, muito bom ter a sua parceria. Em breve, a coluna do Fernando também lá com a gente. O cenário atual, Mar Vermelho temporário, olha lá. Temporário, né? Temporário. Vamos resolver isso. Vamos buscar o oceano azul dessa cannabis aí. Será que tem? Isso aí tem, Tem, claro. com Bom, certeza. vamos lá então. Cannabisfera, coloca a gente aí pra gente, Cannabisfera. Lembrando que a Cannabisfera tem um novo posicionamento agora. Vou mostrar para vocês aqui o novo site. Na maior feira de cannabis da América Latina é Cannabisfera, viu, Biel? Coloca aí Cannabisfera. Cannabisfera só. Esse site aqui é o antigo nosso. A gente teve um novo posicionamento, então esse é o novo portal. Coloca aí cannabisfera.com.br. Aí, ó. Quinta edição. É um novo posicionamento. Novo visual. Novo visual. Cannabisfera Transamérica Expo Center São Paulo. Aqui na Zona Sul, Santo Amaro. Faltam 190 dias para a realização desse evento, que vai acontecer de 21 a 23 de maio de 2026. Desce aí pra gente um pouquinho, só explicando para vocês aqui, ó. A Cannabisfera cresceu, a principal feira de cannabis medicinal do Brasil se transforma em Cannabisfera, refletindo o amadurecimento do setor e a ampliação do evento para toda a cadeia produtiva da planta, do cultivo e extração ao desenvolvimento de produtos, pesquisa, saúde, indústria e cânhamo industrial. Então, esse novo posicionamento para que vocês possam ter aí o melhor de todo esse ecossistema que a cannabis pode oferecer. Desce mais um pouquinho. Aí tem esse vídeo que a gente mostra como foi o evento e tal. Foram mais de 4.500
1.600 visitantes na 5ª edição, mais de 100 marcas participando com a gente. Então a tendência é que esse mercado cresça. Tem o botãozinho aqui do WhatsApp para você entrar em contato diretamente com a gente. E lá em cima, se você quer ser um expositor, clica em Quero Expor. Ou se você quer visitar, você pode visitar também a Cannabisfera. Fechado? Vamos lá para o Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal? Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal, aí é muito legal. Marcelão já esteve lá. Você já palestrou? Já participou também? Já palestrou também, né? Palestrou esse ano lá. Isso. Show de bola. O que você achou? O que vocês acharam? Esse ano eu moderei. Bom, maravilhoso. Maravilhoso, Legal. Então, ó, congresso que integra toda a cadeia da cannabis na América Latina, em paralelo à à Cannabisfera, na verdade. E muita novidade, tá? Para 2026, então navegue pelos portais, façam suas buscas e se você quiser já adquirir seu ingresso, tá com preço bastante promocional, uma grande oportunidade para você participar desse evento que se você quer entrar nesse mercado, como eles comentaram aqui, o Marcelo trouxe aqui pra gente, o Fernando também endossou isso, que é um mercado que você precisa entender, não é um mercado de oba-oba, é um mercado que você precisa entender, e aí tem os módulos que a gente vai ter nessa edição, baixa pra gente, Biel, tem o Business, tem Vet Cannabis, aí tem o Kim Pharma agora, que é um novo módulo, tem Agritech, tá muito legal, ó, Vet Cannabis, Business Cannabis, Medcan, Agritech Cannabis, Odonto Cannabis e Kim Pharma. Um espaço aí para químico e para farmácia também, que eu acho que tem tudo a ver a gente debater esses pontos, né? Então a gente vem evoluindo, acompanhando essa tendência do mercado. Fechado? Muito bom. É isso aí então. Tá dado todos os recados aí para você. Continue acompanhando a gente e eu tenho certeza que vai ser uma experiência incrível você participar desses 2 eventos no ano que vem. Fernandão, para a gente já caminhar aqui para a gente fechar o DeusaCast, diz para nós aí o que o Brasil pode aprender com o mercado na Nova Zelândia. Bom, eu acho que um ponto positivo lá foi a criação de uma agência, né? Uma agência especializada que cuida de toda a cadeia da cannabis medicinal. Foi a sua pergunta no Cannabis Connection, não foi? Foi. Perfeito. Foi. O pessoal falou que realmente esse é o caminho. O pessoal comentou comigo depois. Eu acho que isso tira, né, a falta de comunicação entre órgãos do governo, agências do governo, que às vezes tem uma dificuldade enorme de se comunicar, e tendo uma agência que trazem agentes dessas mesmas agências governamentais dentro de uma agência que possa ter um alinhamento de ideias, um alinhamento de execução de propósitos, né? Então, isso eu acho que foi algo muito acertado lá na Nova Zelândia. Outra coisa que eu acho que foi bastante acertado foi não dar restrição nenhuma às moléculas da planta, né? THC, CBD. Eles, do início da regulação, já entenderam que essas 2 moléculas elas têm um papel fundamental em diferentes patologias. Então, eles não colocaram restrição nenhuma. E também não colocaram restrição nenhuma na forma de entrega dessas moléculas. Então, flores secas para vaporização ou para chá, óleos, tópicos. Não tem gummy lá porque nenhuma empresa ainda... Mas não tem nenhuma restrição, entendeu? Se uma empresa conseguir provar aquele mínimo quality standard, eles vão ser aprovados e vai estar no mercado, né? Perfeito. Eu acho que ano que vem eu estou com uma iniciativa que se chama Native Experience e a gente está levando uma delegação queria convidar as pessoas do mercado que quiserem conhecer a indústria lá. A gente vai ter várias visitas técnicas, várias palestras, vários workshops, a oportunidade de fazer negócio, de buscar investimento também fora do Brasil. Então, já tenho os parceiros lá que estão muito ansiosos de receber a delegação brasileira. A gente tem apoio de agências do governo lá, que é a NZTE, que é a New Zealand Trade Enterprise, é uma agência fomentadora do comércio exterior. Então, eles vão estar apoiando essa iniciativa também. Então, a própria conselho das empresas de lá. Então, deixa aí o convite aberto a quem quiser participar no ano que vem dessa visita técnica. Vai ser em março, na época da colheita lá, que tem umas fazendas lá que é uma experiência surreal, assim. Imagina 10 hectares de plantação orgânica
de frente para o Oceano Pacífico, rodeado de montanhas, um microclima perfeito para o cultivo, e elas ali pronta para ser colhidas. E com Então, boa notícia aqui no Brasil, junto, que vai estar saindo. A gente espera que não tenha mais prorrogação aqui, Exato. para a gente poder começar de novo. Não vai ser de uma hora para outra, mas a gente precisa começar, né? com certeza, com certeza. E diz pra gente também como que você tem atuado nesse mercado, fala pra mim as frentes que você tem atuado e quais dicas você oferece pra quem quer entrar, pra quem já tá nesse mercado também, que é um mercado de desafio, né? Acho que tem muita gente que também entra com um propósito, né? Conheço muitas pessoas que entraram nesse mercado com um propósito ou porque tiveram uma experiência familiar de que a cannabis realmente transformou a vida ali no seio familiar, ou que viram também uma oportunidade, que é super legítimo, né? Você enxergar uma oportunidade e investir nesse mercado. Então, fala um pouquinho da sua experiência lá, o que você tem, como que você tem atuado e que tipo de orientação, dica você dá para quem está nesse mercado, às vezes passando por alguma dificuldade, né? Ou para quem está querendo entrar. Sim. Eu atuo hoje em duas frentes, né? Eu atuo com a Native Bioscience, a gente está atuando no momento na 660, então nós somos a única empresa que traz produtos da Nova Zelândia de grau farmacêutico, sem restrições de THC. Então a gente tem produtos de alto teor de THC com grau farmacêutico, produtos de CBD também. Então a gente está atuando nessa frente. O nosso próximo passo é começar o registro e a autorização sanitária aqui para a gente atuar na 327 também. E eu atuo pela Stealth Garden, que é uma empresa australiana voltada para produtos e equipamentos para o cultivo indoor e para o cultivo hidropônico. Então, tudo que tu imagina para um cultivo tecnológico de alto rendimento, a gente tem a oferecer. Fertilizantes, lâmpadas de LED, sistemas de irrigação, sistemas de extração, equipamentos para extração. Então, é uma gama muito grande de produtos que a gente oferece e a gente está no movimento de trazer esses produtos para cá. A gente começou com a nossa linha de fertilizantes aí, que a gente vai tá entrando no mercado, e depois os outros produtos também. Massa. E dica, o que você oferece de dica Cara, pra galera? se preparar, estudar, eu acho que é muito amplo, né? É muita informação e não subestimar o tamanho do conhecimento que tu tem que ter para atuar com precisão nesse mercado. Né? É um mercado que exige realmente bastante estudo, exige bastante ética, né? Às vezes encurtar caminho parece ser o mais conveniente, mas às vezes isso vai ter um resultado negativo lá na frente. Né? Então, ter a paciência também é extremamente importante. As coisas não acontecem do dia para a noite. Eu acho que essa paciência, resiliência, preparação, estudo constante é extremamente importante para quem quer ter sucesso nesse mercado. Maravilha. Marcelão, sua reflexão, então, agora final, para a gente fechar o DeusaCast. Não é isso. De novo, a gente falou muito sobre o preparo, né? Para poder aproveitar mesmo todas as oportunidades. A gente fala muito em oportunidade e elas existem, né? Mas a gente tem que chegar preparado, né? Então, eu faço analogia muito com um time de futebol, né? Então, você tem os que se preparam, que investem e que têm, né, bons treinadores, boas equipes. Então, é isso, né? Ele é um business normal. Então, muito preparo, muito estudo, buscar ajuda de quem já está no mercado há mais tempo, né? Saber que tem muitos desafios, né? Ele é um mercado, ao mesmo tempo, cheio de oportunidades, mas muito traiçoeiro. Então, a dica é estar sempre muito preparado, porque o preparo você acaba economizando no futuro, né? Às vezes as pessoas acham, pô, vou fazer tudo sozinho, vou na aventura aqui, acabam colocando muito dinheiro, sendo que poderiam ter se preparado e conseguido atingir, ir mais longe, né, do que chegaram. Obviamente que a gente falou que é a seleção natural, né, do mercado, vai haver uma seleção natural, mas pô, o que eu posso dizer assim, se preparem muito, muito, porque as oportunidades vão chegar, né? O primeiro movimento é esse, cultivar para o medicinal, depois é cultivar para o... tem essa tríade que eu falei, né? O mercado de alimentos, olha o tamanho disso, né? O mercado medicinal já é enorme aqui, né? Então, o mercado de fibra, de construção, olha o tamanho desse mercado e as oportunidades. Mas precisa haver preparo, senão
a gente não vai conseguir cruzar a linha de chegada. E último recado para você se preparar para esse mercado. 5º guia Sechá Cannabis já está disponível no site. Coloca aí, Biel, para a gente rapidinho, sechá.com.br, vai lá na área do paciente e para você ver como que você pode baixar o seu e-book gratuitamente. Tem artigo do Marcelão lá no guia Sechá Cannabis. Gostou, Marcelão? O que você achou? Tá legal, né? Bem diagramado, Para mim, um dos bonito. melhores, ficou muito completo. Incrível. Vai lá na área do Parabéns paciente. pelo trabalho, viu? Ou se você é profissional da saúde, você pode ir também na área do paciente. Fecha esse cara, que eu não aguento mais ver a cara dele. Um livro Clica quase, ali, ó. né? 400 páginas. 400 páginas. 5º guia Sechá Cannabis. Acessa o portal Sechá, vai lá gratuitamente, só preencher ali rapidamente seus dados e você pode baixar a 5ª edição do guia Sechá Cannabis para você entender todas as oportunidades, desafios e se preparar muito bem para esse mercado. E agradecer também aqui aos nossos patrocinadores, muito bem lembrado, Gabriel, a Alma Lab, mais uma vez, patrocinando e apoiando a gente. Australs Botanicals, Carmen's Medicinals, Farmácia Eficiência, Fórmula Certa, Green Plus, Santa Cannabis, Tegra Pharma, Tronos, Visanco Learning, Volcanic Repayments e Instituto Zasso. Muito obrigado aí pelo seu apoio, por acreditar nesse projeto. Foi um prazer fazer esse e-book e que você possa baixar material gratuito para todo mundo se preparar muito bem, porque assim, talvez a grande mensagem desse DeusaCast é se prepare para esse mercado de oportunidades, e eu acho que quem está preparado consegue encontrar o Oceano Azul nesse mar vermelho temporário. Que foi descrito por Marcelo Greco, beleza? Fernando Volver, falei certo? Warner, Fernando Warner, falei agora certinho, né? Agora Fernando Warner, muito obrigado pela tua presença, viu? Prazer aqui. É meu. Muito bom ter você aqui. Muito obrigado aí pelo convite. Aprender sobre o mercado da Nova Zelândia. Uma delícia a bebida que você trouxe pra gente. Muito gostoso mesmo. Tomara que na próxima você traga ela com terpenos de cannabis. Certo. Parabéns pela revista. Eu acho que vai ajudar a fomentar bastante o mercado. Marcelão, mais uma vez também, obrigado por ter você aqui, enriquecendo com a sua mente brilhante o DeusaCast. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Maravilha. E a você, muito obrigado pela tua audiência. Até o próximo DeusaCast.